E aí galera, vou estar conferindo com vocês agora Black Widow Recharge, é o segundo jogo dessa franquia Recharge, aí, uma série da Atari de basicamente remakes modernizados de alguns jogos clássicos deles. Não conheci o Black Widow original, já apresento para vocês. O jogo foi lançado oficialmente dia 28 de outubro de 2021. Desenvolvido novamente como outro jogo também que eu cobri com vocês pela Dunvision Studios, que eu acredito que seja o estúdio canadense que esteja fazendo a parte mais de design do jogo, né, de ideia, de adaptação. E o estúdio lituano Sneakbox, que aparentemente é quem está pondo a mão na massa mesmo para executar, por ser um estúdio bem maior em termos de estrutura. E publicado, claro, pela Atari, né, grande publisher americana aí, que está com essa ideia de fazer esse relançamento aí desses jogos antigos. Alguns jogos já completaram aí 40 anos, outros estão quase para completar. E aqui a gente tem aqui o Black Widow original. Tá? Não conferi ele, acho que aqueles jogos que só saíram para fliperama mesmo, às vezes nem tiveram uma adaptação no Atari Odyssey, que foram videogames que eu já tive um pouco de contato. E aí vai seguir a mesma linha do outro jogo. Vocês vão ver que o visual dele é até muito parecido com o Centipede mesmo, né? A forma como eles mudaram os gráficos, né? Adaptaram esses gráficos originais para um gráfico mais moderno, mas ainda lembrando muito o estilo original. Imagino que o vídeo vai ser curtinho também, tá? Cooperação local para 2 jogadores, como foi o mesmo caso do Centipede. O outro jogo dessa franquia aí, de Recharge, que eu não cobri, é o Missile Command, que é só para um jogador, por isso eu não conferi. Vou passar por ele e vou aguardar próximos jogos da franquia aí, que tem um co-op também para apresentar para vocês. Então vamos lá. Ó, mesmo menu do Centipede Recharge, exatamente igual, né? Deve ter aproveitado um bocado. Vamos dar uma olhadinha nas opções. Então tem a opção de controle twin stick, sim ou não, né? Talvez ou você atira na direção que anda ou atira separado da direção que anda, né? Como é o padrão twin stick, eu vou deixar ativo, depois eu desligo e testo qualquer coisa. A gente tem aqui algumas opções visuais. Música, idioma, vamos colocar com português brasileiro. Prontinho. Créditos. Tá, vamos lá. Aí aqui a gente tem os achievements. Acho que é a mesma coisa do outro, né? Desafios, também, mesma coisa. E o modo arcade. Vamos começar jogando uma partida solo no modo arcade. Vamos ver, analógico esquerdo, analógico direito. Dá pra atirar com o right trigger, aí ele atira na direção que ele tá mirando, né? Aí você vê que tem um indicador ali embaixo, ou você só usa o analógico direito, ele já atira, tá? Já mira atirando. Não sei, fica uma... Nossa, já morri. Fui testar a parede ali e me ferrei. Vamos de novo. Você vê que tem placar online no final, né? Ó, tem o mouse aqui, né? Que não tá funcionando bem porque estou no joystick. Isso aqui fica uma parede mesmo, não dá pra passar. Eu tenho que encher aquela barra ali da teia pra ver o que vai ser, né? Realmente é mais seguro ficar pelo meio, né? Ó, tem bichos novos, barulhos diferentes. Tem que levar isso no meio? Você tem que levar os ovinhos no meio. Você vê que ele tem indicador de quando o inimigo vai spawnar no canto da tela, né? O bicho não aparece. Nossa, deu uma lagada. Essa lagada no outro jogo também aconteceu, né? Acho que é a primeira vez que um power-up spawna dessa lagadinha. Depois para isso, né? O power-up sozinho, né? Ele já ativa. Bullet time. Que até os power-ups eles deram uma reciclagem boa, né? Nossa, meu Deus, lotou. Será que essa explosão me mata? Diferente do Centipede, esse aqui você consegue atacar diretão, né? Parece que não tem aquela coisa de projéteis simultâneos na tela, né? Que o outro tinha. Acho que eu perdi o ovo, parece. Nossa senhora, o trem explodiu aqui. Tranquilo. Aí tem placar de amigo, placar online, né?
Bom, eu enchi a teia, não vi o que fez, né? Deixa eu ver a configuração, se vai ter alguma coisa de comando. Bom, dá pra desligar o modo 2 analógico só pra testar, né? Tirar o Twin Stick Shooter. Ver como é que fica. Na verdade, ainda tá o Twin Stick, só não tá atacando automático, tá? Mas ainda tá a mesma jogabilidade. O analógico direito só vira. Esse é quando você quer segurar um botão pra atacar, né? Eu quero apertar o right trigger pra atacar. Não quero que ataque sozinho o tempo todo. É basicamente isso. Ó, encheu a minha teia ali. Tá falando left trigger pra soltar ela. Vamos ver o que faz. É um ataque que eu não usei da outra vez. Muito bom pra limpar a tela, né? Mas pouca diferença. Eu achei que ia mudar bastante a jogabilidade, ia ficar mais clássica. Não sei se o jogo original já era um Twin Stick também, né? Talvez até um dos motivos de não ter lançado para videogame, se não lançou realmente, né? Ó, você vê que os inimigos atravessam normalmente essas barreiras, né? Nossa. O lance do ovo eu achei confuso. Eu tive a impressão que o ovo meio que explodiu mesmo, né? Na minha cara. Vou esperar esse power up acabar para pensar em pegar outro. Então sobrescreve o outro, imagino, como era no outro jogo. Você vê que tem um delay bem grande da teia, né? Também, não é algo tão prático de se usar. Ó, o projétil atrás de mim. É difícil saber onde olhar, né? Outra mudança bem grande em relação ao jogo original é a proporção da tela, né? As telas antigas elas eram quase quadradas mesmo, ou até quadradas. E hoje, com o widescreen, a gente tem uma tela que favorece mais uma horizontalidade, né? Eita, nós! Ali ferrou. Bom, acho que já dá para testar um pouquinho os desafios antes de ir pro cooperativo, tá? Vamos entrar aqui rapidinho. Vamos ver. Mesmo esquema, placares de cada um. Aí aqui em cima eu tenho as fases. Tenho 3 fases iniciais estrancadas. Mate 20 bichos granada. O que é o bicho granada? Tá, não posso pegar o ovo, porque eles viram, né, o bicho granada, é isso mesmo. Matar 20, gente, é muita coisa. Ó, ataque diferente. Eu acho que não atacar automático é um pouquinho mais negócio, né? Tem impressão, então você tem que largar o analógico. Quase. (17, gente. 17, 18, 19, nem vi onde. Vê que esse projeto ainda tem uma distância meio limitada, né? Parece. Difícil. Desafio desse perto do outro, bem difícil. Ih, joguei novamente sem querer. Olha que legal, aqui ele explica os comandos, ó. Então WSD, ataca. Aí ele quer dizer que você pode virar, né? Usando talvez o mouse ou setas, não sei. E é o superpoder ou o left trigger aqui, né? Então analógico esquerdo anda, analógico direito mira. Right trigger atira, left trigger especial. Só isso. Sair do jogo é meio perigoso. Eu vou matar aqui. Vamos fazer um teste? A granada me mata, perfeito. Então, passei de um desafio, vamos pro próximo. Sobreviva 60 segundos. Lembrando que esses ovinhos, se você não fizer isso aqui, que dá pontos, ó. Eles
nascem essa galerinha aí da granada, né? Esse aqui o placar deve ser por ponto, né? Como ele tem um tempo fixo, né? Você vê que tá em câmera lenta, mas o tempo não tá lento, né? O tempo não tá desacelerado. Então é bem legal pra esse tipo de desafio, né? Prontinho. Voltar é o A. Ele inverte os botões ali e me ferra. Ó, liberou mais. Não dá pra saber quantos são. Mais de 35 mosquitos. Vamos fazer isso aqui também. Eu já testo o co-op. Não sei o que é isso eu peguei aqui. Não dá pra saber o que faz, né? Vamos lá. Ah, eu acho que faz eles não virem no meio, né? Parece que espanta eles. É tipo um repelente, né? É isso mesmo. Ele põe o fantasminha. Talvez lembre o Pac-Man, né? Que espanta os fantasmas. Mas tá, vamos voltar. Bom, de desafio tá bom. Agora acho que eu já vou testar o co-op. Vamos ver se ele permite também um jogador no teclado e um no... Opa, errei. Vamos morrer rapidão. Tô com medo de sair e voltar pra fora do jogo. Pronto. Voltar aqui é o vermelho. Ó. Jogador 1. Jogador 2 eu dei espaço, foi. Jogador 1 no joystick. Então vamos ver. Ó. WSD, né? Botão esquerdo, botão direito a teia. Você vê que cada um tem um medidor de teia ali embaixo. Ó, são os pontos que fazem o negócio da teia. Ih, morreu já o outro player. Aí você vê quando eu pego o dinheiro que enche a teia. Não tinha conseguido ver isso no outro. Vai reviver? Vai reviver? Reviveu. Então você revive o seu aliado pegando um power-up, né? Quando ele tá morto aqui de vida. Ó, dá pra jogar os ovinhos pra fora por ali também, tá? Não precisa jogar no meio, parece. Não sei se tem alguma desvantagem em relação a jogar no meio, ou tanto faz derrubar de qualquer lado. Tive a impressão que deu ponto normal, né? Jogar o ovo pelo canto. Então o co-op muda muito pouco o jogo. Tem a questão de você reviver um aliado pegando o power-up de vida extra, né? Nem sempre vem, ó. Veio outro power-up de tiro explosivo. Você vê que tem bastante power-up, né? O botão direito não tá... Tá meio bugado aqui. O tal do power-up eu não tava conseguindo. Eu tive a impressão que era botão direito, eu apertei o botão direito, não foi. Mas tranquilo, deu pra testar um pouquinho das mecânicas de co-op, deu pra ver que não vai mudar muito. Você pode jogar em co-op tanto o modo arcade quanto o modo desafio, tá? Tem a mesma questão de reviver no power-up também, né? Uma coisa que eu achei bem bacana terem colocado. Como é um jogo de uma vida só, né? Você não ganha vidas extras nem nada, é uma forma de você permitir que os jogadores continuem, né? Então se ficar um morrendo, cada hora um morre de uma vez e o outro revive, você consegue continuar jogando eternamente. Eu acho legal isso aqui que favorece justamente você jogar com uma pessoa que não joga bem, né? Se você joga bem e ela não joga bem, você fica toda hora revivendo ela. E isso é muito bacana em relação ao co-op, pra não ficar um player assistindo demais o outro jogar, né? Esperando o outro morrer. Aí você vê que tem inimigos diferentes ali, ó. Nem vou chegar a esse tanto aí. Eu achei um jogo muito mais difícil que o outro, né? Acho que minhas runs foram muito mais curtas. Com certeza é mais trabalhoso ficar vivo nesse. E o espaço, né, muito limitado. O padrão dos inimigos também é mais complexo. Então realmente é um jogo, eu achei mais difícil do que o Centipede, com certeza. Não conhecia nenhum dos dois. Esse aqui eu achei realmente mais apertado, a sobrevivência, né? Uma jogabilidade mais moderna ainda, com o fato de ser um twin stick arena, né, basicamente. E é uma arena que os inimigos vêm com tudo, né? De todos os lados e padrões complexos e tal. Achei bem bacana.
Fica aí a dica, gente, né? Essa série Recharge, não sei quantos jogos mais eles vão lançar nela, né? Não sei se já divulgaram alguma coisa assim. Aí você vê aqui todos os achievementzinhos, né? Que você pode conseguir, ver alguns que eu já consegui um bocadinho, né? Sem especificamente ir atrás deles. Com certeza tem muita coisa que eu não consegui mostrar em relação as mecânicas, né? Você vê que é um jogo que não tem progressão permanente também, eles simplificaram isso, né? Só a questão das conquistas e desafios mesmo que você vai acumulando, mas que não faz diferença, não te dá nenhuma vantagem, né? Aparentemente você não destranca power-up nem nada, né? Só jogando, você vai no meio do jogo, vai destrancar aí, ou com o tempo, ou alguma coisa assim, né? Então é isso, a gente já imaginei que o vídeo ia ser curto mesmo, né? Jogos simples, um vídeo curto é suficiente para ilustrar toda a ideia do jogo e mostrar seus sistemas, né, sua jogabilidade, etc e tal, então acho que é o suficiente aí. Fica aí a dica, Black Widow Recharge. Mesmo esquema, tá? No Steam está mais caro do que na Epic Games Store, não sei porque eles estão usando preços diferentes, né, precificação diferente, mas por algum motivo mantiveram isso aqui também novamente para esse jogo que lançou um pouquinho depois do que o Centipede que eu cobri. Daí vou ficar monitorando aí, qualquer jogo novo dessa linha aí eu tento cobrir também se tiver co-op, né? Se não tiver co-op como o outro lá que foi o primeiro, eu fico devendo. E aí fica para quem quiser conferir. Então é isso, gente. Valeu, falou e até a próxima.